Olá, muito bom dia a você que está sintonizado nesta manhã de sábado. Quem está conosco, bem-vindo. Você que nos assiste posteriormente na reprise, estamos aqui iniciando mais um Café Teológico. Depois de algumas semanas que estivemos ausente aqui do nosso programa, estamos aqui mais uma vez para juntos, sim, apreciar de um bom café e estar com você para estudar a Palavra de Deus. Você que está nos ouvindo, você que está chegando aí através da nossa live também, aproveite que hoje tem live aqui na Revista Teológica Pense Nisso no Facebook. Muito bem-vindo a você, que bom que estamos tendo esta oportunidade de estar junto mais uma vez, podendo estudar a Palavra de Deus aqui. Já prepara a sua Bíblia, está lá na descrição o capítulo, e eu digo para você, hoje nós vamos seguir estudando o capítulo 12, na verdade vamos iniciar o 12 hoje porque os capítulos anteriores nós já estudamos, e se você tem dúvida daquilo que já foi estudado, porque o Café Teológico estuda um livro seguido, você pode estudar comigo, tá tudo lá no canal da Pense Nisso, no YouTube, você pode rever, assistir em qualquer outro momento ali. Troque a sua novela, a sua série para o conhecimento da Palavra de Deus, então vai lá no próprio Facebook, e aliás no YouTube, e assista novamente. E hoje nós vamos então com o capítulo 12. Muito bem, já tem gente chegando aí. Maria Andréa Soares, bom dia. Vanderleia Soares, bom dia também para vocês. E temos ouvintes também em Porto Alegre, em nossa web rádio pelo aplicativo. Um grande abraço àqueles que estão aqui em Canguçu também ouvindo pelo aplicativo. Muito bom tê-los em cada momento que você está, seja agora ao vivo, seja posteriormente também. Novamente lembrando que esta live será também publicada lá no próprio Instagram da Pense Nisso, bem como também será publicado no YouTube, então você pode assistir depois. Não perca, aproveite esta grande oportunidade. Eu estou aqui já preparado com o meu café. Você já tomou café hoje? Ainda não? Então senta aí, pega o seu café e vem tomar café comigo. Esse café é maravilhoso, que sempre é preparado com muito carinho, e eu quero lembrar mais uma vez, nós temos o oferecimento do Café KG, que está aqui em minhas mãos mais uma vez, e lembrando, esse que está aqui em minhas mãos é o café em grãos. Se você quer o mesmo em grãos e moer em casa, você tem a maquininha lá, faça o seu pedido, diretamente pode fazer lá no WhatsApp, que é o 53999014822, ou você pode adquirir até mesmo em nossa loja, pensenissoteologica.com/loja. Mesma loja você adquire a Pense Nisso assinando a revista. E agora a grande novidade é o Frutinício Café, onde também temos a marca própria do próprio café, Frutinício Café. Vale muito a pena você conhecer. Por quê? Quando você adquire um dos nossos cafés lá no Instagram, diretamente lá no Instagram, é importante você lembrar que você está abençoando a igreja perseguida. E eu sempre digo, quem são estes? Confira lá no portal portasabertas.org.br, esta instituição internacional em benefício da igreja perseguida. Os cafés que você adquire conosco, além de ser um café de qualidade, vindo lá das montanhas do Espírito Santo, bem como também você conhece um café que é de excelente qualidade para você não somente apreciar, mas abençoar a igreja perseguida, pois 10% é destinado para essa instituição internacional em benefício da igreja perseguida. Ok? Então tome café e abençoe a igreja. Por quê? Quando a gente pensou em criar este meio também de beneficiar pessoas com esse café diferente, um café de qualidade, Deus falou assim, só pode se a igreja for beneficiada. E esta foi então a intenção de beneficiar também a igreja perseguida. Conheça e apoie também esse trabalho. portasabertas.org.br. Temos aí então a Eldildário Cruchas Robos. Bom dia, muito bom. Hoje então, voltando aqui, nós estávamos falando, nós tivemos um mês e pouco ausente aqui do programa Café Teológico. Por quê? Nós tivemos vários sábados cheios de atividade aí. Primeiro, tivemos congressos leigos, depois tivemos casamentos, realizando casamento aí nesses interiores. E também tivemos o Fórum de Ação Social, um sábado de manhã. E então foi finais de semana extremamente
recheado de programação e sempre era sábado de manhã, e por isso nós não estivemos aqui. Mas estamos de volta para estudar mais um pouco com você. E a você, servas, eu quero mais uma vez chamar você bem de pertinho, chega aqui. Eu quero dizer assim, você tem um encontro marcado conosco, dia 19 de novembro, para se preparar para esse congresso. As servas do Distrito Dorcas, Sul 2, se preparam para conhecer mais um pouco, não somente esse texto de Romanos, mas estar junto nesse momento de congresso e comunhão lá na Florida. Então, aproveite, cresça no conhecimento e vem junto fazer o quê? Fazer com que a palavra de Deus possa cada vez mais aumentar a nossa fé, para que possamos também viver conforme agrada o bondoso Deus. E vamos lá então, né? Romanos capítulos 12. Pega aí a sua Bíblia, abra lá, prepara o seu café. Se você não tem essa maravilha do seu lado aí, café lá das Montanhas do Espírito Santo, um café especial, pegue e faça o seu pedido. Faça o seu pedido que nós vamos lhe atender em qualquer região. Como eu disse ontem, nós estávamos atendendo esses dias lá em Mato Grosso. Tivemos pessoas lá em Mato Grosso pedindo café. Tão bom que é. E já havia pedido antes e quer sempre de novo. Se você já experimentou, eu te digo, você vai querer novamente, porque é de qualidade. Um abraço ao amigo Gilvan Paz, que está conosco. Grande abraço. Também a Letícia Clux Malfus. Bom dia, que bom que estão juntos aí. Permaneça conosco, ok? Permaneça juntamente aí conosco. E vai deixando seus comentários aí, é importante você deixar seus comentários e ajuda também o Face jogar cada vez mais para cima a palavra de Deus. Ivane Radke está conosco, bom dia também. Anderson e a Dayana Dravans, bom dia meus queridos, Deus abençoe grandemente. Pega a sua Bíblia e permaneça conosco estudando Romanos 12. É importante lembrar assim, ó, que a partir do capítulo 12 de Romanos, agora podemos dizer a cena muda. Se até então, para quem esteve comigo estudando os capítulos anteriores, você ouviu muito falar e repetidas vezes, e Paulo ele vai ser até maçante nisso, falando que nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras, não pela obediência à lei. Agora o cenário mudou. Presta bastante atenção que você vai aprender muita coisa hoje comigo aqui. Porque no capítulo 12 ele vai dizer assim, beleza, agora que você foi salvo, agora você é chamado a viver diferente. Porque agora é novidade de vida, é santidade. E é isso que muitas vezes as pessoas pouco ouvem, pouco compreendem e às vezes desleixam, fica só lá na justificação e esquece do lado da santificação, que obviamente é de novo a ação do Espírito Santo que trabalha em nós uma vez que nós cremos em Jesus e a fé nele faz nos sermos um povo diferente, um povo que é justificado e santificado pela obra de Jesus. E aí, como diz um velho professor do seminário que dizia assim, a justificação não é nada conosco, Deus nos justifica. Agora a santificação tem às vezes um pouquinho de nós. E nós vamos estudar isso mais a fundo, não só nesse capítulo, mas nos demais também, até o capítulo 16. Lembrando, ainda temos 5 capítulos a ser estudado aqui, para que você também possa aprender, crescer mais conosco, tá bem? Então vamos juntos lá? Wander e o Martins estão conosco, bom dia meus queridos, Deus abençoe. Vamos lá então. O capítulo, eu estou aqui seguindo a NTLH novamente, mas você pode pegar em outra versão aí que ajuda muito, tá bem? Vamos lá então. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado a Ele, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Então, olha que interessante. Paulo começa esse capítulo aqui dizendo assim, por causa. Tem uma causa do que e por que você faz o que faz. Quando a gente observa muitas vezes algumas entidades até mesmo de serviço social, quando elas começam
a fazer algum trabalho, muitas vezes se perguntam por que vocês estão fazendo isso? Simplesmente para sentir um bem-estar social. Mas nós cristãos, nós fazemos o que fazemos, nós tentamos viver uma vida santificada. Por quê? Por causa da grande misericórdia divina que teve para conosco. E ali está a chave de tudo. Nós somos chamados para olhar para a cruz. Deus nos serviu. Deus se ofereceu por nós. Deus entregou seu Filho por nós. E essa misericórdia, esse Deus que vem a nós para nos salvar, é assim a força motriz para viver uma vida que o agrada. Abraço ao Adelar Krieger e a Raquel, a Etelma e o Ivo Silveira. Bom dia para vocês. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Você tem uma causa. O que faz você ser e viver conforme Deus assim o quer, nós temos lá por causa da grande misericórdia divina. Quando nós olhamos para a cruz, você precisa olhar assim, gente, está tudo feito. Eu fui salvo, eu ganhei o maior presente que Deus poderia dar a um pecador. E isso tem que ser assim, motivo de tanta alegria, porque a vida começa a ser diferente. E ele diz assim, então agora vocês são chamados a ser um sacrifício vivo. Sacrifício vivo que agrada a Deus. Antigamente se ofereciam sacrifícios a Deus, lá no Antigo Testamento, e esse geralmente era um sacrifício morto. E esse sacrifício morto, Deus não quer mais. Porque o melhor e maior sacrifício Cristo já fez. Então, por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá está. Então, quem olha para Jesus, Deus o aceita. Porque o sacrifício que cumpre tudo que Deus quis para a nossa salvação está em Jesus. Então, isso é o presente que Deus nos deu. Agora, para ser salvo, não precisa fazer mais nada. Você já foi salvo e nós nos apropriamos dessa salvação pela fé em Cristo. A obra consumada está na cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós voltamos para o mundo e agora, como diz lá, vamos ser um sacrifício vivo. Deus não quer um sacrifício morto. Deus quer você vivo e muito bem vivo, saudável, bonito e forte, para servir outros como resposta ao amor que ele teve por nós. E ele diz lá no versículo, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, aí nós dedicamos a vida por completo, os bens que temos a esse Deus. Então, a verdadeira adoração, ela não é simplesmente cantar hinos, mas sim dedicar a nossa vida em resposta ao amor de Deus. Entenderam? Então, é simples assim, parece ser simples, mas agora vem a nossa responsabilidade no sentido de vamos agradecer ao bondoso Deus com a nossa vida por completo. Olha que legal, ó, a Daiane e o Enzo estão dizendo, Enzo assistindo também, abraço meu querido Enzo, Deus abençoe, beijo no coração. Vamos lá então, nós temos o versículo 2, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, o convite é para você e para mim, o cristão, a não viver mais como vive o mundo. E quando ele diz o mundo, está dizendo assim, a palavra de Deus, quando usa a palavra o mundo, está se referindo às pessoas que não querem saber de Deus, que não creem em Deus. Isso não significa que o mundo, de uma forma geral, ele é mau. Mas o mundo, quando a Bíblia e o Novo Testamento se referem a essa palavra, está dizendo assim, as pessoas que não querem saber de Deus. Então sempre entenda isso. Então não vivam como essas pessoas que não querem saber de Deus. Mas desde que Deus os transforme. E aí está um detalhe interessante, o texto vai dizer que Deus os transforme. Então não pense que você vai fazer isso porque agora eu sou obrigado a fazer inúmeras coisas. Mas Deus que transforma. E esse transformar, ele sim vem de cima de novo. Por isso que lá no início eu disse assim, justificação foi Jesus que fez e nos justificou perante Deus. E agora a santificação
também é obra de Deus. Então, Deus que transforma. E como é que isso acontece? Não é porque eu quero e vou fazer, mas quando você está ligado a Jesus, o que acontece? Essa obra, o seu Santo Espírito, ele vai modificando a nossa vida. E a gente, até mais ou menos, eu poderia dizer assim, até de uma forma direta, o Espírito Santo age em nós para fazer o quê? Para a gente seguir estudando e vivendo a vontade de Deus. Então é uma força que vem de fora. Então, nós cremos e confessamos isso no 3º artigo do Credo. O creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. Por que o texto ele vai dizer isso? O texto do Credo, nós cremos que o Espírito Santo ele faz o quê? Ele santifica a Igreja. Por isso que ela é chamada de santa, porque é o Espírito Santo que trabalha em nós a viver conforme a vontade de Deus. Sem dúvida, também compete a nós, a gente não vai descruzar, cruzar os braços para não fazer nada. Mas quem inicia esse trabalho, como diz aqui, é Deus. Então, deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Essa mudança de mente que a gente fala aqui é o verdadeiro arrependimento, que também pouco é falado na igreja. Arrependimento é o quê? É quando o Espírito Santo me tocou e me fez olhar para Jesus e mudar a mente. Mudar a mente é conversão. Eu estava indo para cá, mas eu voltei e vou para o outro lado. Então nós temos aqui, a vontade de Deus é feita quando nós estamos em contato com a palavra, crendo em Jesus, e o Espírito Santo age em nós. Então não espere, eu quero aqui de novo reforçar a você, que estava olhando se o sistema da rádio estava ligado aqui, não espere de uma pessoa que não frequenta a igreja e não lê a Bíblia, uma mudança de vida, mesmo que ela foi batizada e ela diz que crê, porque o que faz nós sermos cada vez mais santificados é Deus em nós por meio de sua palavra e santa ceia. Do contrário, a gente não pode esperar muita coisa não, tá? Então, isso é muito importante, a gente sempre ter em mente. Vamos seguindo então. E diz ainda, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós sabemos o que Deus quer. Se a gente for resumir, nós temos a lei de Deus. E o que a gente faz com essa lei agora? Nós cumprimos para ser salvos? Não. Então, nós o fazemos, nós a cumprimos, nós tentamos a cumprir mesmo de forma imperfeita, porque nós temos um Deus que fez tudo por nós. Nós o fazemos com gratidão. Isso agrada a Ele. Então, eu vou tentar viver essa vida com a ajuda de Deus, o Espírito Santo. E isso é fundamental para que a gente viva a nova vida que Deus nos deu pela fé em Jesus Cristo. Está conosco também Norton e a Daniela Plummer. Abraço, Deus abençoe, bom dia. Versículo 3. Nós temos então, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamou para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. O que Paulo vai dizer assim, que Paulo ele podia se achar melhor, como o 13º apóstolo chamado fora do tempo, ele podia bater no peito e dizer assim, Deus me chamou e agora eu sou especial. E ele vai dizer assim, agora mantém-se humildes, porque Deus os chamou. Não tem nada em vocês, não tem nada em nós para que a gente possa se considerar melhor ou agraciado porque nós somos bonzinhos, bonitinhos, perfeitinhos. Não. Deus nos chamou do jeito que nós éramos. E Paulo vai dizer, a bondade de Deus para comigo. Paulo sabia o que ele era. Ele era poderíamos dizer, um pecador, um hipócrita, que achava que cumpria a lei, mas não cumpria. Então a bondade de Deus, a misericórdia de Deus alcançou a ele, e ele pôde fazer o quê? Pôde viver aquilo que ele o fez, com humildade. Então por isso não se achem melhores do que são. A vida cristã é humildade em cima de humildade, porque Deus em Cristo foi tão humilde a ponto de ser um de nós, deixar a sua glória,
o seu poder, a sua majestade vir e nos servir. Esse Deus que impactou-nos com o seu serviço também nos chama a servir agora, dentro de casa, fora de casa, na igreja, na sociedade, sendo sal e luz do mundo. E aí, veja bem, ele vai dizer então assim, e eu digo, aliás, pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, esse julgamento, não devemos julgar outros, mas sim julgue você. Se você tem fé, essa fé nos motiva a ser e viver de forma muito humilde, não se achando melhor, mas sim humilde diante de Deus. Nós temos o versículo 4 agora. Porque assim como um só corpo tem muitas partes, todas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. Versículo 4 e 5, parte do 5, vai dizer assim, nós estamos unidos com Cristo. Nós somos um corpo. Paulo usa muito esta linguagem, não somente aqui nessa carta, mas lá em Coríntios, Efésios também. A igreja é um corpo. E um corpo ele trabalha em unidade. Se ele não está trabalhando em unidade, tem algum problema. E todo o corpo vai sofrer. Nós sabemos que desse corpo, que é a igreja, Jesus é o cabeça, que dá as ordens, que manda nesse corpo. E nós somos e fazemos conforme Cristo fez e foi. E esta vida, essa nova vida que temos a partir de Jesus, ela vai dizer aqui, nós estamos unidos com Cristo pela fé nele, e todos agora tomam partes uns com os outros desse corpo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Partes diferentes, no entanto, trabalhando numa unidade só, a ser e fazer a vontade de Deus naquela função que você está. Então ninguém é igual, mas nós podemos trabalhar na diversidade com unidade. E sem dúvida é um desafio, mas é possível sim. Temos conosco a Miriam Roselei, bom dia. Também a Eli da Silva Duarte, bom dia também para você. Nós estamos em Romanos capítulos 12, vamos para o versículo 6 agora. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que nos deu. Então, usemos os dons de acordo com a graça que Deus nos deu. De novo, vem de cima, vem de Jesus aquilo. Deus nos capacitou a ser e fazer o nosso melhor, lá na nossa profissão, com as nossas vocações. Então, se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso com fé que temos. Então, dê o seu melhor no anúncio da mensagem. Se o dom de servir, se você é um pai, mãe, você serve os seus filhos. Se você é um empregado, você serve o seu patrão. Se você é um líder na igreja, você está servindo a sua igreja. Se é o dom de servir, dê o seu melhor nesse serviço, ele está dizendo. Se é o dom de servir, se é o dom de ensinar, ensinemos. Quem é professor aí, né, e todos aqueles que ensinam, os pais também ensinam, ensinemos. Se é o dom de animar os outros, animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. O que Paulo está nos chamando assim? Viva a vida na sua intensidade, com a capacidade, dom que Deus te deu, porque isso agrada a Deus. Como ele diz, não façam por interesse pessoal de ter elogios, de simplesmente se beneficiar, né, com ganhos. A questão é, sirva com aquilo que você tem para também edificar todos, não somente a você, que você sempre vai sair beneficiado. Porque tudo que vai volta, né? A lei da semeadura e da colheita. Se você é generoso, como ele diz aqui, a generosidade também voltará para você. Quem tem autoridade, que use com autoridade. Aí a gente lembra os nossos líderes governantes. Autoridade para governar. Quem tem autoridade, que use com autoridade com todo cuidado. Não autoridade que oprime, que machuca, mas
que use com cuidado, que ajude, quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Não ajude simplesmente para aparecer, mas ajude com alegria, porque Deus já o ajudou primeiro. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom, ele diz. Amor fingido, né? Quantas vezes a gente vê isso? Um amor fingido em todos os lugares, até mesmo vocações, né? Não seja fingido, mas sejam sinceros, humildes e sirvam o convite que Paulo faz. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar os outros com respeito. Hoje em dia é muito trabalhado a questão do respeito, né? Precisamos respeitar. Isso já é mais antigo que o vô e a avó, porque a palavra de Deus já nos convida a isso. Nós não precisamos concordar com todo mundo, mas nós precisamos respeitar. Isso é um princípio cristão da vida. Nós não concordamos, às vezes, com certas atitudes ou certas opiniões, né? Todo mundo pode ter sua opinião, mas nós precisamos respeitar. Isso é princípio de vida cristã. Então, se você é intolerante, lembra-se, intolerância não é da fé cristã. Nós somos um povo que respeita, mesmo que a gente não concorde, tá? Então leve isso, porque isso também agrada ao bondoso Deus. Isso também louva a Ele quando assim o fazemos, né? Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Veja que a preguiça também não é de Deus. Trabalhar com entusiasmo é aquela alegria de fazer, não somente o que você está fazendo para receber seu salário no final do mês, mas você está fazendo porque você sabe que você está servindo a um Deus que te deu um trabalho, que te deu capacidade, te deu força, te deu tudo aquilo que você tem para fazer. E isso, como diz lá em cima, isso é o que Deus espera, é agradável a Ele, é um sacrifício vivo. Trabalhar com entusiasmo. A preguiça, ela não é de Deus. Cuidado, a gente vê muito jovenzinho aí, preguiçoso que só. Isso não é de Deus. Trabalhar com entusiasmo, porque você não está servindo seu pai, sua mãe, nem seu patrão. Você está servindo a Deus. E Deus está olhando para nós. Deus nos serviu primeiro, então vamos ser alegres e felizes a servir também. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Uma parte bonita aqui, que às vezes as pessoas vivam a sua fé cristã assim, como se fosse simplesmente só mais uma coisa, ou uma coisa quando não tem outras para fazer. Esse fervor que Paulo está dizendo aqui é, de novo, a coisa mais pura, sagrada e que traz benefícios é a gente servir a um Deus que primeiro nos serviu. E isso precisa ser feito com devoção, precisa tirar tempo para isso, precisa ser feito com alegria e precisa dar prioridade. Hoje em dia, eu lamento dizer, mas vemos as pessoas não mais priorizando o culto, a casa de Deus, a palavra de Deus e as coisas de Deus. Então, se isso não é mais prioridade na sua vida, você tem que voltar a esse texto aqui e lembrar por que eu estou ainda e sou chamado de cristão, se eu não vivo mais a vida com fervor. Então, sirvam ao Senhor com fervor, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Se o ser humano tem uma esperança, ele luta. Se ele não tem mais esperança, entra aquele ditado que a gente diz: esperança é a última que morre. Se ela morreu, já morreu o ser humano também, mesmo ele andando entre nós. Mas nós temos uma esperança. Cristo garantiu. Nós viveremos com Ele por todo sempre. E nós temos um lugar reservado para nós pela fé em Cristo. O céu nos espera. Então, e esta esperança tem que manter-nos alegres. Ele aguenta com paciência o sofrimento. Se você está sofrendo hoje, aguenta com paciência. E ainda mais, orem para que Deus dê força para você passar pelo sofrimento. Talvez hoje eu estou pregando para alguém que está com saudade de um ente querido.
Talvez hoje eu estou pregando nesta live aqui para alguém que está no leito de enfermidade, hospital, ou esperando o resultado de alguns exames. O que temos? Sem dúvida, aguentar com paciência o sofrimento. No entanto, ore, porque Deus dá força que nós não temos. E lembrem-se, a esperança que nós temos, que faz olhar para frente e saber que lá no horizonte tem uma luz no fim do túnel, Jesus garantiu: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa promessa faz-nos ter alegres e aguentar com paciência o sofrimento. Repartam com os outros, necessitados, o que vocês têm. Então, a generosidade é que volta. E receba os estrangeiros em suas casas. Repartir as bênçãos que temos, seja ela pouco ou muito, é um princípio de vida cristã. Ser solidário. Ah, mas eu não tenho para dar. Aí vem aquele ditado mais uma vez que diz assim: ninguém é tão pobre que não possa ajudar com nada. Sempre você pode ajudar. E aquilo que a gente trabalha na mordomia cristã. Tudo que vai, volta. Bênção compartilhada, bênção multiplicada. Se você assim o faz, você também é abençoado. Isso volta para ti. Começa a observar, começa a fazer. Isso é promessa bíblica, promessa de Deus. Então repartam. E ainda mais, receba os estrangeiros em vossas casas. Quem está sem casa, sem teto, acolham eles. Peço que Deus abençoe vocês, versículo 14. Abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não os amaldiçoe. O que está falando aqui? Corta a corrente de ódio que muitas vezes se cria entre aquele que é perseguido e o perseguidor. Mas abençoe, ore para que Deus abençoe aquela pessoa, porque uma pessoa abençoada é uma pessoa feliz, e pessoas felizes não machucam ninguém, pessoas felizes não perseguem ninguém, pessoas felizes não fazem outros infelizes. Leve isso para você. É interessante você olhar isso. Pessoas que estão tristes, que odeiam, elas perseguem, machucam, especialmente quando elas veem outros felizes. Então, quando você é feliz, tá ótimo. Você não vai perseguir ninguém. Agora, se você é infeliz, você vai querer perseguir outros que não são felizes. Aliás, que são felizes porque você quer que outros também sejam infelizes como você. Então, quando você pede que Deus abençoe as pessoas, mesmo que elas são perseguidoras, você está dizendo assim: Deus abençoe que elas sejam muito felizes, porque pessoas felizes não incomodam ninguém. Isso é muito interessante. Pessoas infelizes incomodam sim, incomodam muito. E peço que Deus abençoe aqueles que estão infelizes. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O princípio de vida cristã está junto na dor e na alegria dos irmãos, de todo mundo. Não tenha vergonha de chorar com os que choram. Esses dias eu ouvi um princípio dizendo assim: tu chorou no sepultamento? Eu disse: chorei. Aí disseram assim: então está na hora de tu ir embora. Daí, porque quando o pastor chora no sepultamento, ele já virou amigo, não pode chorar no sepultamento. Aí eu falei: quem disse? Por quê? O texto diz: chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Está aí, é um princípio bíblico. Versículo 16. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos. Mesmo cuidado. Então, igualdade. Mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio, por mais que você possa ser ou é sábio. Então, a humildade é uma das características da fé cristã. Aceitar serviço humilde. Mas eu não faço isso. Gente, olha para Jesus. O que ele fez por nós? Se Jesus tivesse fazer, eu não vou descer lá no mundo e vou morrer por aquele povo que não merece, povo ignorante, que não vive a minha vontade.
mas ele aceitou o serviço humilde e morreu por nós. Ali está a grande força motriz da vida cristã. Nosso Deus, ele não esperou que a gente fizesse alguma coisa, uma oferenda, um sacrifício. Ele falou, deixa que eu vou assumir a culpa, eu vou morrer por vocês. E se isso não for motivador para você, você tem que repensar a sua vida em fé. Versículo 17, não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que você receba a aprovação dos outros. Pagar o mal com o mal cria círculo de ódio. Mas o cristão, ele age diferente. E às vezes a gente nem vê isso. O cristão quer olho no olho, dente no dente, né? Toma lá da cá. Isso não é da fé cristã. Nós temos um Deus que nos serviu e nos diz, se Deus tivesse pagado a nós o mal com o mal, estaríamos todos já no inferno, queimando a 1000 a 2000 graus Celsius. Procurem agir de tal maneira que você receba a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as outras pessoas. Então, algumas coisas dependem de nós, sim. Mas não, eu não tenho o que fazer. Muitas coisas dependem de nós. Como diz pesquisas, 70% dos nossos problemas é nós que criamos. Então, mete a mão no peito e diz, eu vou assumir a responsabilidade, a consequência dos meus erros. Então, no que depender de você, faça o possível para viver em paz com todas as pessoas. E viver em paz, muitas vezes, requer também que você assume o erro, assume a consequência. E diga assim, eu errei, me desculpe, me perdoe. Eu sou falho e nós somos falhos. Então, se depende de ti, faça, mesmo que isso vai botar você para baixo, mas tem que assumir. Meus queridos irmãos, versículo 19, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, desde que Deus lhes deu castigo, entrega para Deus. Se você tem ódio de alguém, está magoado com alguém, entrega, é só entregar. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Você ora e entrega, mas não é orar e ficar segurando. É orar e deixar Deus resolver. E Deus resolve. Eu sei disso que eu já fiz isso também. Às vezes a gente fica com tanta raiva de alguém e aquilo fica remoendo. E a gente vai para a cama com aquilo e aquilo fica na nossa mente. E a gente não dorme, a gente perde noite de sono. E como dizem, o que acontece? Você dorme com aquela pessoa porque aquilo fica te martirizando na sua mente. Então, entrega para Deus e Deus dará o castigo. E aí tem uma promessa lá aqui está na Bíblia, está até recuado, lembrando que isso é uma citação que Paulo faz. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, desde que Deus dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, versículo 19, citação de Deuteronômio 32, 35. Eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Então, vingança não é conosco, vingança é coisa de Deus. Deus que dará a recompensa. Mas faz como diz as Escrituras, se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água a ele. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E aí, por último, versículo 21. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Tá aí, então, recomendações para a vida cristã. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. O que nós temos aí, então? Isso tudo parece ser muito bonito quando está escrito no texto. Sim, eu vou querer viver. Mas isso só é possível viver ou colocar isso em prática se a gente olha lá para o início e vê assim, por causa da grande misericórdia divina. A causa está onde? Por causa daquilo que Jesus fez, nós o faremos. E ainda de novo, volta lá então. Mas como é que nós vamos fazer? Porque Deus nos capacitará para fazer. E aí ele diz lá assim, então,
peça a Deus, Deus os ajude nisso, a fazer o que aqui tem as recomendações para a vida cristã. Ser humilde, servir, né? Não ser preguiçoso, enfim, servir as pessoas, acolher bem, não odiar, entregar para Deus. Isso só é possível quando a gente pede a ajuda de Deus e deixa o Espírito Santo agir em nosso coração. E é fundamental que a gente faça isso e viva assim. Só é possível com Deus. Sem Deus não é possível. Sem Deus sempre vai agir a vontade humana. E a vontade humana, ela sempre falha e ela quer sair na frente, tirar benefícios e se vangloriar com aquilo que fez. E a vontade humana é sempre, ela acha que a pessoa tem razão. E às vezes não é nós que temos razão. E aí que diz lá, o que depender de vocês, façam tudo para viver em paz. E às vezes é melhor viver em paz do que ganhar a causa. Isso é um princípio muito importante que a gente precisa entender. A paz vale mais do que ganhar qualquer jogada, qualquer jogo. Você precisa estar em paz, mesmo que você saiu perdendo. E isso é fundamental. Mas tudo isso é possível se Deus os ajudar. Por isso que o versículo 2 diz assim: deixem que Deus os transforme. Para isso, para que Deus transforme a nossa vida, a gente tem que estar em contato com a palavra. Ouvir ela e deixar que o Espírito Santo a coloque em nosso coração e essa palavra vai nos movendo a ser e viver aquilo que está aqui no capítulo 12. Nós temos razões para ser assim, nós temos um Deus que nos serviu. E sempre quando nós olhamos para a cruz, aquele que é o nosso autor e consumador da nossa fé, é a nossa motivação, a causa do porquê nós fazemos o que fazemos. E por isso nós somos diferentes, temperamos o mundo e somos sal e luz nesse mundo, porque Cristo já temperou nossa vida, Cristo já iluminou nossa vida. E por isso nós podemos fazer, dando o nosso melhor em todas as nossas vocações, servindo a todos, porque no fim nós estamos servindo a Deus. Guarde isso no seu coração, mais um estudo aqui para você, capítulos 12 de Romanos. Ficou com dúvida? Não gostou? Comenta, deixa aí nos comentários, vamos interagir nos comentários, tá bem? A Regina diz assim, gratidão, muito obrigado também pela sua mensagem. Se você gostou, a prova de que você gostou, compartilhe com os seus. Você também testemunha a sua fé ao compartilhar esta live, esse estudo. E a gente agradece muito os comentários das pessoas, isso também ajuda demais, a sua curtida, o seu compartilhamento. Os nossos ouvintes que estão em Porto Alegre, deixo aqui também um abraço para Reginaldo e o Rodolfo, que estão conosco lá na Florida. Abraço, tá bom? Sempre é bom tê-los aqui. Eu encerro por aqui com o meu café, são 9 horas e 44 minutos. Você que nos assiste posteriormente, muito obrigado também pela sua audiência, tá bem? Fica aqui com o nosso café, eu estou aqui com o café K&V em mãos, quero experimentar essa maravilha. Também tem agora a novidade, o café da marca Frutinício Café. Experimente, um café diferente, também vindo lá do Espírito Santo, só que ele é moído aqui em Canguçu. Moído e embalado aqui em Canguçu. Para você, conheça esta novidade que temos mais uma vez. Um abraço também quem está conosco, eu estou vendo aqui mandando mensagem. A Tânia, aqui de Canguçu. Grande abraço, Tânia. Ela diz, estava muito bom o estudo. Muito obrigado, Tânia. Deus abençoe também a sua vida e família. Ok? A gente encerra por aqui. Lembrando, às 11 horas tem o culto doméstico com o pastor Welton Zarnot. Meio-dia, mensagem de esperança. 3 horas da tarde, 5 minutos com Jesus. 8 horas, tempo de refletir. E depois segue o Sabadão Animado com Arno Sturo, Iman Luster. Na língua pomerana, se você entende, esteja conosco. Amanhã nós temos o Pense Pomerano às 9, às 10 horas tem um estudo muito legal com o pastor Rodrigo Ertling. Vai estar conosco amanhã às 10 horas e 13 do programa Hora Luterana, para que você também possa estudar sobre a preservação da vida. O pastor Rodrigo e o Roger vão estar amanhã falando sobre aborto. Nós sabemos que esse tema está muito em voga agora, está sendo
discutido e talvez até aprovado na legislação brasileira. E nós cristãos nós temos um fundamento, um princípio. Então estude amanhã se você estiver em casa fazendo almoço, ouça 10h03 amanhã aqui na nossa web rádio. E ainda também eu quero convidar você para estar amanhã à noite, o pastor Arthur Tchazuk, no Assunto F. E encerrando o Domingão da Pense Nisso, amanhã à noite, às 21h, o pastor Hamilton Menezes, ele assume os microfones da Pense Nisso com um programa muito legal. E é o programa Encontro com as Profecias. Esse programa, ele vai falar amanhã de uma profecia muito interessante. Se você tem dúvidas, já leu e não entendeu, é para você amanhã. E o tema de amanhã vai falar sobre você não precisa ter medo de feitiçaria. Você tem medo de feitiçaria? Então ouça amanhã às 21h, domingo da Pense Nisso, encerra com muita música, mas antes um estudo na palavra com o pastor Hamilton Menezes. Eu fico por aqui. Você siga conosco em nossa programação. Grande abraço. Também está André Martins dizendo muito bom estudo. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe, tá? Sigamos firmes. Compartilhe com as servas que dia 19 de novembro nos vemos. Grande abraço. Até o próximo encontro.